Como sempre, iniciaremos a conversa dessa noite com uma prece. Agradecemos aos bons espíritos pela oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez reunidos, com o intuito de estudarmos a doutrina espírita, aprendermos juntos, melhorarmos, crescermos e evoluirmos a cada dia. Pedimos aos bons espíritos para que nos intuam, nos auxiliem e estejam conosco neste momento de aprendizado e em todos os outros ao longo dessa nossa caminhada. Muito obrigado pela permissão concedida e que assim seja. Falando um pouco então da nossa relação com os animais, vocês certamente já ouviram a história da boneca, a cachorra do Chico Xavier. Ele amava muito esse animal, e isso era claro para todos que tinham algum contato com ele. Quando via Chico, boneca igualmente também ficava eufórica, pulava no colo dele, lambia o rosto, e quando Chico dizia algo como "boneca, estou cheio de pulgas", a cadelinha logo começava a furungar no seu peito com o focinho. Como todas as histórias relativas à nossa existência aqui no plano espiritual, a boneca acabou morrendo, velha e doente. E Chico sentiu muito a partida do bichinho. Chorou muito, obviamente, sem desespero ou revolta, claro, por ser um espírito elevado como era, mas realmente lamentou muito a partida do bichinho. Algum tempo depois, Chico esteve em São Paulo. Foi recebido por um casal com um presente. Uma cachorrinha muito pequenininha, que parecia muito com a boneca. Quando essa cachorrinha foi pro colo do Chico, ela ficou eufórica e começou a lamber o rosto dele e assim por diante, até que Chico exclamou: "Boneca, estou cheia de pulgas", e o bichinho passou a esfregar o focinho no seu peito. Aquilo foi espantoso, né? E os amigos que haviam conhecido a boneca anteriormente ficaram muito espantados, exclamando que a boneca estaria de volta. Chico teria dito o seguinte: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos tanto a sua falta. Boneca está aqui sim, e ela está ensinando a esta filhota os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. Com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Outra história interessante que a gente pode contar para começar a nossa conversa envolve também Chico e foi contada por Sueli Caldas Schubert na obra Testemunhos de Chico Xavier. E foi em relação a um outro animal que também fez parte da passagem de Chico Xavier aqui pela Terra, que era chamado Lorde, conforme o próprio Chico contou nesse relato. Em 1939, o meu irmão José deixou-me um desses amigos fiéis, um cão. Chamava-se Lorde e fez-se meu companheiro. Em 1945, depois de uma longa enfermidade, ele veio a falecer. Mas no último instante, vi o espírito do meu irmão se aproximar e arrebatá-lo ao corpo inerte. E durante alguns meses, quando José, em espírito, vinha ter comigo, era sempre acompanhado por ele. A vida é uma luz que se alarga para todos. Mas afinal, os animais têm alma? Essa pergunta remonta a muitos séculos de questionamentos de nós, seres humanos aqui encarnados. Face à nossa relação muito antiga estabelecida entre os seres vivos do planeta Terra conosco, obviamente, a literatura abundante para que a gente possa ler, ouvir e assistir sobre essa temática. Nos tempos atuais, com a internet disponível, a globalização, os povos mais conectados, fica ainda mais fácil da gente encontrar registros sobre esse tema. Para a nossa conversa dessa noite, por fins didáticos e de limitação de tempo, nós vamos nos focar em algumas obras e relatos importantes de fontes espíritas para falarmos. Vamos começar com a obra Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano. Na verdade é uma interrogação, O título do livro é uma pergunta: Os Animais Têm Alma? Ela foi publicada originalmente nos anos 50, mais precisamente em 1950, e é o resultado de uma pesquisa extensa do autor sobre esse tema, tratado de forma científica. Isso é importante também da gente acrescentar. O livro, então, ele é um compêndio, uma coletânea de relatos comentados pelo autor, navegando sobre algumas categorias de fenômenos
que exemplificariam evidências da existência de alma nos animais e de manifestações de conexões com os homens, né? Então vamos passar rapidamente por algumas dessas categorias. Na verdade, nós vamos passar por todas essas categorias rapidamente. A primeira categoria era chamada de alucinações telepáticas onde animais cumpriram o papel de agente. Então são relatados 23 casos, incluindo um que eu trouxe aqui para a gente conversar, sobre o Sr. Rider Haggard. Esse relato registra que Rider foi se deitar numa certa noite e a sua esposa foi desperta no meio da noite pelos seus gemidos, sons inarticulados, uma série de comportamentos estranhos. Ao ser acordado, né, o Sr. Rider relata que sonhou com um cão da família, Bob, que ele vira numa luta frenética para se salvar de um afogamento durante o sonho. Como o cão tinha sido visto naquela tarde ainda, né, e costumava ficar fora de casa por alguns tempos, enfim, era normal esse tipo de comportamento, eles não se preocuparam muito com aquilo que tinha acontecido, até que o cão não apareceu no dia seguinte no horário habitual para receber comida. A questão é que quando eles tomaram falta do animal, né, efetivamente quando ele deveria ter voltado para comer, eles começaram a ir buscar esse animal, procurá-lo em todos os lugares e acabaram encontrando o cachorro dias depois boiando afogado num lago. Descobriram que o cão tinha sido atingido por um trem e tinha se afogado naquela mesma noite em que o Sr. Rider tinha tido o sonho. Quer dizer, não era uma coincidência, né? Um dos relatos de outros tantos que estavam nesta categoria. Aí vamos à segunda categoria relatada na obra, que trata de alucinações telepáticas em que os animais seriam os receptores, né? Então são relatados 3 casos, um deles da senhora Esperanza, que conta que ela escreveu uma carta para uma amiga onde o seu amigo Richard, seu irmão Richard tinha morrido na guerra. Escreveu para a amiga dizendo que o seu irmão Richard teria morrido na guerra. A Esperança conta nessa história que ela havia ficado com o cachorro do irmão quando ele foi para a guerra, né, que chamava Cacui, e que esse cachorro dormia nos pés da Esperança naquela noite. No exato momento que depois ela veio a descobrir em que o irmão era ferido mortalmente num combate naquela guerra, ela conta que o cão de repente se levantou, correu até a porta abanando o rabo e logo começou a uivar, tremer, gemer, ficando assim pela noite toda. Na manhã seguinte, o cão abandonou a casa e nunca mais foi visto. Fugiu na mesma hora em que depois se saberia que o dono morreu na guerra. Também, né, mais uma história de 3 que foram relatadas nessa categoria. Na terceira categoria, nós temos as alucinações telepáticas percebidas tanto por um animal quanto por um homem, né? Então coletivamente por homens e animais. Nessa categoria nós temos 21 casos. Entre esses casos está o relato de uma médica que tinha viajado à Índia e levou à Índia, junto com ela, um gato de estimação. Chegando nesse local onde ela morava, que era infestado de ratos, ela costumava deixar uma porta entreaberta, a porta da habitação que ela morava, porque o gato pudesse sair para caçar esses ratos que estavam infestando a casa. Uma noite ela foi acordada por batidas na porta. Mesmo que ela não tenha ouvido que esse apartamento, essa porta, dava diretamente para uma escada que dava diretamente para a porta de entrada do prédio, né? E ela não tinha ouvido nenhum barulho na porta para a rua e nem na escada, né? Mas mesmo assim ouvia esses barulhos na sua porta. Nesse momento ela percebe que o gato está de pé, com os pelos eriçados, né? Quem tem gatos ou já conviveu com gatos sabe como eles fazem, e rosnando freneticamente olhando para a porta. A médica percebe então que um vulto passa por ela e ela sente um sopro gelado muito horripilante, né? Enquanto o gato segue com aquele mesmo olhar, aquele comportamento, rosnando cada vez de forma mais feroz. Muitos dias depois, a médica descobre que uma amiga dela tinha morrido naquela noite, né? Mais um relato interessante. Aí vamos à quarta categoria ainda da mesma obra. Nessa quarta categoria a gente tem as visões de espíritos humanos percebidas coletivamente por homens e animais. Outros 20 casos, como a história de uma vidente, que sempre que recebia uma visão corriqueira que ela tinha, né, corriqueiramente, reparava no comportamento do seu cão galgo. Ela tinha um cachorro galgo que deixava claro que também percebia aquele mesmo fenômeno. Quer dizer, ele se comportava de forma que deixava claro para a dona, que o conhecia muito bem, que ele também estava de alguma forma reagindo àquela mesma visão que a vidente tinha. Na quinta categoria, a gente fala sobre animais e premonições de morte.
Essa categoria se divide em 3 subgrupos. O primeiro fala de premonições de mortes percebidas coletivamente por animais e homens. O segundo, de aparições de animais sob forma simbólica premonitória. E, finalmente, o terceiro fala de premonições de morte onde os animais são os percipientes. 9 casos são relatados no total nessa categoria dentro desses 3 subgrupos. A 6ª categoria trata de animais e fenômenos de assombração. Tem mais de 35 casos, 39 casos, se eu me lembro bem, que são divididos em 2 subgrupos. Primeiro, assombrações percebidas por animais, como uma história relatada de cavalos que ficavam excitados, nervosos, né, suavam em um cemitério e eles chegavam a suar e espumar, né, de reação a alguma coisa que eles percebiam. E o segundo subgrupo de aparições de animais em lugares assombrados, ou ditos assombrados, onde se relatam vários casos de animais já desencarnados que apareciam novamente em determinados locais onde eles haviam vivido ou tido alguma experiência importante. A 7ª categoria, a gente já está chegando no final dessa obra, fala de materializações de animais. Aqui temos, por exemplo, o caso da aparição de um animal, um homem primitivo, numa sessão onde ele circula entre os presentes, lambe as mãos de todos e até provoca uma gata que estava no colo de um dos presentes nessa sessão, fazendo com que o bichano reclamasse e até fugisse por causa dessa interação, que o bichano não estava muito interessado, né? E na 8ª categoria, nós temos as aparições de fantasmas de animais. Então aqui a gente tem a história, por exemplo, da senhora Box, que recebe a visita de um casal e relata aos convidados que vê com eles um cachorro. E aí o dono, né, o convidado, se emociona, dizendo que aquele animal que ela está descrevendo para ele é exatamente igual a um antigo companheiro da juventude desse homem, que inclusive já tinha salvo ele de afogamentos e outras peripécias, mas que este animal já teria desencarnado. No final dessa obra, então, Bozano conclui, o autor, que na base dos fatos recolhidos deve-se, pois, afirmar, sem medo de errar, que o veredicto da futura ciência não pode ser senão favorável à existência na subconsciência animal das mesmas faculdades supranormais que encontramos na subconsciência humana. E como o fato da existência latente na subconsciência humana de faculdades supranormais, independentes da lei de evolução biológica, constitui a melhor prova em favor da existência no homem de um espírito independente do organismo corporal e, por conseguinte, sobrevivente à morte neste organismo. É racional e inevitável. Infere-se daí, já que na subconsciência animal não encontradas as mesmas faculdades supranormais, que a psique animal está destinada a sobreviver ela também a morte do corpo. Então aqui a gente fala, né, de uma forma muito interessante, que os espíritos dos animais sobrevivem à morte também, né? Essa é a conclusão principal dessa obra que a gente acabou de citar. Muito interessante, mas na verdade a gente já pode começar a buscar respostas sobre esse tema lá no Livro dos Espíritos. Na questão 597, Allan Kardec pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E os bons espíritos respondem: há, e que sobrevive ao corpo. Então nós temos aqui 2 coisas interessantes, né? A autora Irvênia Prado, na obra que talvez seja mais completa e interessante sobre esse tema, indico a todos que leiam após aqui a nossa conversa, falando sobre a temática de espiritualidade dos animais, essa obra é chamada A Questão Espiritual dos Animais. E lá ela observa essa questão 597, que acabamos de rever, e somada à questão 27 da mesma obra e do capítulo 11 da Gênese, a Irvênia conclui que existe um binômio indissolúvel entre espírito e inteligência, de tal maneira que manifestações dos espíritos são sempre representadas por atos de inteligência, assim como atos de inteligência procedem de espíritos, encarnados ou desencarnados. Além dessas, a gente tem a questão 73 do Livro dos Espíritos, que nesta pergunta, a resposta dos bons espíritos fala que o instinto é uma espécie de inteligência, dizendo que o instinto que nós teríamos, né, primitivamente como humanos, também tem a mesma função, a mesma lógica nos animais. Mas voltando à obra da Irvênia Prado, A Questão Espiritual dos Animais,
Irvenia Prado nos traz a questão, ou a colocação de que nós devemos entender que tanto animais como seres humanos têm atos instintivos e atos de inteligência no seu comportamento, sendo absolutamente inadequada qualquer tentativa de separação que coloque os seres humanos de um lado como sendo inteligentes e os animais de outro como sendo puramente instintivos. Bom, se a inteligência é inerente aos espíritos e os espíritos exclusivamente são capazes de usufruir de inteligência, logo os animais têm espírito, ou alma, se assim queremos chamar essa conclusão que a gente chega. Então concluímos que animais são seres espirituais em evolução, ainda que não no mesmo patamar dos seres humanos, e são nossos companheiros de jornada. Portanto, merecem nosso respeito, né? Com essa discussão vencida, passando mais por essa parte teórica e conceitual a respeito do que a gente deve falar, vamos passar alguns pontos interessantes sobre esse tema, né? Muitos de nós nutrem relações muito próximas com animais, seja em casa, com os nossos ditos hoje pets, né? Ou em qualquer lugar, com quaisquer animais, simplesmente existe um carinho, uma conexão muito forte e inexplicável com esses animaizinhos, né? Mas é claro que é importante termos sempre presente que nosso amor pelos animais não pode substituir ou suplantar, superar a nossa capacidade de empatia e amor para com os nossos irmãos, né? Isso é muito importante da gente colocar. Aquele discurso mais inflamado que por vezes a gente profere, né, ou ouve de algumas pessoas, eu prefiro os animais do que seres humanos, acrescido de qualquer justificativa, que normalmente a gente coloca justificativas a isso, não é a forma mais indicada ou a melhor forma de defendermos a causa animal. Os animais merecem sim todo o nosso respeito, nosso afeto, mas o amor é um daqueles sentimentos que nunca se divide, né? Ele só se multiplica. Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente oferece, mais a gente tem. Mais ele se procria, mais ele se fortalece. Então há espaço para todos os seres neste sentimento. Mas vamos voltar ao tema, né, da nossa conversa de hoje. Passamos a alguns tópicos interessantes. Não pretendemos esgotar aqui essa temática, ela é muito ampla e tem muita coisa para a gente falar, mas só colocar algumas coisas interessantes para ilustrar as nossas relações com os animais. Então o primeiro tópico, o primeiro item interessante aqui para a nossa conversa que eu trago é a questão da evolução espiritual dos animais. Conforme o Livro dos Espíritos, os animais não podem escolher em que forma eles vão vir à Terra em encarnação. Então eles não podem escolher que animal eles querem ser. Isso é decidido por alguns espíritos humanos que têm essa incumbência, que têm essa missão. Segundo Irvenia Prado, mais uma vez, os animais valem-se de oportunidades de reencarnação para o aprendizado das lições de nossa grande escola de vida. Aí nós vamos à questão 602 do Livro dos Espíritos, e Kardec questiona os bons espíritos se os animais progridem como o homem, por vontade própria, ou se fazem isso pela força das coisas, né? Porque são obrigados, são impelidos a fazer isso. E a resposta denota que acontece, aí eu cito, né, o que está no Livro dos Espíritos, pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Pois bem, concluímos que os animais também progridem, ainda que não estejam submetidos ao mesmo ritmo das regras que se impõem aos homens, pelo menos por enquanto, né? Ou pelo menos ainda neste momento. Para fechar esse primeiro tópico, Herculano Pires, na obra O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, afirma que os animais sofrem porque evoluem, e porque toda a evolução, consciente ou inconscientemente, é sempre acompanhada das dores do parto que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então o sofrimento, a dor, ele de alguma forma quer dizer ou está ligado a transições, a evoluções para planos ou estados superiores do espírito. Aí vamos ao item 2, né, o tópico 2, interessante para a gente conversar. A consciência dos animais. Numa pesquisa realizada por um cientista chamado Gordon Gallup Jr. nos anos 70, alguns chimpanzés foram testados para que se observassem em espelhos e ver se eles seriam capazes de se reconhecer. O autor desta pesquisa concluiu que eles conseguiam se reconhecer e que por isso se demonstrava que os animais estudados tinham noção de identidade própria,
sem a qual não seria possível esse processo, seria impossível esse processo de reconhecimento. Então, mais uma evidência importante, né? Falamos agora sobre o item 3. O item 3 trata da escala evolutiva de animais e seres humanos, se elas estão ligadas, né? Se é uma mesma escala de evolução. Na pesquisa realizada, obviamente, há muitas obras para serem lidas e todos nós aprendemos e, obviamente, ao fazer uma palestra, o primeiro a aprender é quem prepara a palestra, né? E, obviamente, é o primeiro alvo das palavras proferidas numa palestra. Não foi possível encontrar afirmativas seguras, zeradas, totais, absolutas sobre esse tema. Mas a gente tem algumas evidências, né? Lá no Livro dos Espíritos existe uma preocupação no item 613, que é a seguinte. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes, aí eu destaco, graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela fieira animal. Então, claro, isso é um comentário de Kardec, né? As respostas dos espíritos, como a gente sabe, as respostas muitas vezes não são absolutas, não são completas, e nós recebemos as informações que nós temos capacidade no momento que a gente recebe de processá-las. Então, aqui é uma inferência, né? Um comentário de Kardec às respostas recebidas. Então, nós não podemos afirmar, mas há possibilidade. Ainda na questão 606A, Kardec indaga se a inteligência do homem e dos animais emana de um princípio único. E a resposta dos bons espíritos é sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. A pergunta seguinte coloca, né, ou questiona, indaga, onde o espírito cumpre essa primeira fase? E a resposta diz, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Mais adiante, na questão 607A, os bons espíritos dizem que é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório. Por isso, Irvênia Prado conclui que as indagações de Kardec são bastante indicativas de que o espírito humano de fato se desenvolve evolutivamente como sequência do princípio inteligente dos animais. Para que vocês tirem suas próprias conclusões, eu concluo com esse item. Esse tópico com um trecho da obra Alvorada do Reino, de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Está escrito lá assim: o animal caminha para a condição de homem tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Passamos ao próximo item. Item 4, o pensamento dos animais. Na obra Mecanismos da Mediunidade, André Luiz relata que os animais emitem seu pensamento em ondas ou ideias fragmentárias. Já em Evolução em Dois Mundos, do mesmo autor espiritual, está lá a seguinte passagem. As ideias relâmpago ou ideias fragmentárias da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições. Então a gente está vendo aqui uma questão de evolução, né? Me permito concluir aqui uma nova evidência de que os animais não são apenas dotados de instinto, mas de um pensar primitivo, ainda inicial, que se assemelha em diversos aspectos com os dos homens primitivos. Mais um indício do caminho evolutivo? Quem sabe? O tópico 5 para a gente conversar são as emoções dos animais. Segundo a autora Irvênia Prado, mais uma vez, há um consenso na ciência de que o ser humano evoluiu de um certo Australopithecus. Austral significa sul, Pithecus, macaco, então macaco do sul, né, numa tradução livre. Um ramo de primatas, ainda macacos, que teriam vivido no sul da África há cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Não se sabe, entre as espécies limítrofes, que são várias, né, dessa categoria Australopithecus, qual delas pode realmente ser considerada humana. O ser humano de hoje resulta de um longo processo evolutivo em que sensações, sentimentos e emoções foram paulatinamente trabalhados pela natureza. Ora, com os animais temos a mesma coisa, né? Ainda que não seja possível comparar emoções e a naturalidade dessas emoções entre humanos e animais, é impossível negar a existência delas nos nossos animaizinhos, né?
Por exemplo, sobre o sofrimento dos animais, Emmanuel nos informa, né, lá por Chico Xavier, numa reunião da Comunhão Espírita Cristã em 1969, o seguinte: ninguém sofre, de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se. Então aqui está uma bela explicação, né, de que sim, os animais sofrem e se justifica o porquê disso. O homem passa por uma espécie de sofrimento, expiação, enquanto os animais passariam por um sofrimento e educação, nesse caso, mas ambos sofrem. Aí nós passamos a mais um item importante, né, que nos leva a refletir muitas vezes, que é o tópico 6 que eu trago, chamado sofrimentos causados por humanos em animais. Bom, aqui há um sortimento, uma variedade de tipos de sofrimentos, em muitas formas, né, infelizmente. Maus tratos, indiferença, enfim. Mas também existe um problema que às vezes a gente não presta atenção e não vê, que é a questão da humanização dos animais. A cultura dos pets, né, como a gente vê, por vezes ela passa da conta. E isso também traz sofrimento aos animais. Eles são seres diferentes, estão em momentos diferentes do nosso, né, um momento evolutivo diferente do nosso. Então as necessidades dos animais não são iguais às dos seres humanos. E eles não devem ser tratados como seres humanos. Isso não quer dizer que não devam ser tratados bem, com carinho, né? Mas não devem ser tratados como seres humanos. Por outro lado, essa quase adoração de alguns humanos aos seus pets, né, aos seus bichinhos, por vezes fazem com que eles cheguem a quase ignorar completamente todos os outros animais, né? E até alguns seres humanos nesse processo. A Irvênia Prado sugere que a carência afetiva das pessoas e sua dificuldade no relacionamento com outros seres humanos dão suporte a esse tipo de desequilíbrio. Nada que seja demais ou desequilibrado é saudável e é positivo, né? Então a gente tem que se refletir sobre essas coisas. Dentro dessa sortida oferta de sofrimento que os homens geram ou são capazes de gerar nos animais, nós temos sacrifícios, cativeiros, uso para questões culturais, entretenimento, esporte, testes em produtos mais variados e até os abates e o consumo de carne. Aí a gente entra no sétimo tópico, interessante para discussão, polêmico, que é o de consumir ou não consumir carne, comer ou não comer carne. Alguns seres, os seres em evolução que nós todos somos, no primórdio da nossa existência aqui na Terra, nós tínhamos na alimentação de outros animais uma questão simples, né, cartesiana de sobrevivência. Porém, isso ainda fica no nosso cérebro antigo, como a gente fala, como um instinto, e esses resquícios dos nossos instintos antigos muitas vezes nos fazem enxergar a natureza pelo paradigma antropocêntrico, quer dizer, aquilo que está sempre tudo centrado no ser humano. Isso quer dizer que tudo que existe na natureza deveria ser para nos servirmos disso, né? Nessa visão, o abate de animais para consumo é absolutamente normalizado. Entretanto, um caminho por vezes natural dos amantes dos animais é tornarem-se ou adotarem hábitos vegetarianos, veganistas e de outras práticas de não consumo de carne. Para nós espíritas, né, que conhecemos os nossos parceiros animais como seres conscientes e vivos, essa questão ela fica ainda mais latente, mais importante. Voltando à obra de Irvênia Prado, ela aborda uma reflexão muito interessante na obra, que é que isto é uma questão ética. Temos o direito de dispor deles, dos animais. Poucas pessoas têm noção, por exemplo, da maneira como os animais são criados e abatidos nos matadouros para consumo humano. Alguém já disse que se os matadouros tivessem paredes de vidro, ninguém mais comeria carne. Irvênia Prado acredita nessa afirmação. Eu não tenho certeza se eu concordo com isso, porque a gente sabe o que tem dentro das salsichas, do que tem dentro dos nuggets, né, e outras coisas assim, e a gente acaba consumindo essas coisas de qualquer forma, né? Então não sei se a gente teria essa consciência direta. Eu não pretendo com essa reflexão, obviamente, que todo mundo vire automaticamente vegetariano. Eu não sou ainda, né? A questão é nós entendermos esse caminho como algo que está naturalmente no nosso futuro evolutivo e tentar, de alguma forma, evoluir nesse sentido, né? Porque hoje, comer carne já não é mais uma necessidade basal ou única para todos os seres humanos, né? Já existem alternativas disponíveis, elas não estão ao acesso de todas as pessoas, mas já há alternativas. Aí a gente pode lembrar da questão 720A do Livro dos Espíritos, que fala que existem privações voluntárias que nos são meritórias.
pois nos libertam a alma e elevam a nossa, nos libertam e elevam a nossa alma, né? Então, quem sabe essa não pode ser uma dessas, né, privações voluntárias para a gente refletir e adotar em algum momento, né? Vamos lembrar também do irmão X, que em Cartas e Crônicas, na obra Cartas e Crônicas, nos orienta a mudar esse hábito de forma paulatina. Então, o que ele diz? Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Então, é o hábito, né, que a gente perde, e ao perder esse hábito, a gente toma consciência, e tomando consciência, basicamente, a gente consegue refletir por esse outro lado, mais puro, mais evoluído, que é o nosso caminho natural. O oitavo tópico, estamos partindo aqui quase para o final da nossa conversa, trata de um assunto bem complexo e polêmico, que é a eutanásia de animais. É difícil, é complicado falar sobre isso, mas é muito importante, né? Como nós já falamos muito dessa profundidade ou da intensidade das relações que se constroem entre humanos e animais, é bem óbvio que a gente tenta evitar sofrimento, né? Nosso ou dos bichinhos que nos acompanham, né? Nós não queremos que ninguém que a gente ama sofra, né? Agora, eutanasiar um animal tem os mesmos efeitos do que se a gente fizesse isso com um ser humano? Quais são as diferenças e quais são as semelhanças desses processos? Primeiro, a gente precisa separar alguns conceitos, né? A gente tem, de um lado, o conceito de eutanásia, que é uma morte criteriosa, com técnica apropriada e sem sofrimento, do sacrifício, que é um procedimento com conotação religiosa, que nós não vamos entrar aqui no mérito, do abate, que a gente já falou, que é matar animais para consumo. Esses conceitos, essas explicações estão lá nessa obra, a questão espiritual dos animais. Vamos focar nesse momento na eutanásia, né, que é o tema desse tópico. É muito comum de ocorrer com os nossos animais domésticos que eles fiquem velhos, né? Todos eles ficam, né? Eles vão ficar velhos inevitavelmente. Mas neste ficar velhos, eles ficam doentes ou eles entram num processo que muitas vezes nos leva ao desespero, né? Quando eles se aproximam da morte, especialmente se isso vai se desenvolvendo de uma certa forma, a gente fica um pouco desesperado, né? Ou sem saber como agir. Por vezes, a gente se depara inclusive com uma decisão muito difícil de tomar. Eutanasiar o animal ou esperar a sua morte natural. A gente ouve frases como evitar o sofrimento ou até mesmo antes que o bichinho comece a sofrer nesses momentos, né? E são bem comuns. Precisamos tomar muito cuidado com a banalização da eutanásia, que deve ser usada somente em casos extremos e não como abreviação do sofrimento simplesmente. Às vezes nem uma questão de sofrimento físico, né? ou de sentimento, e sim um sofrimento de dificuldade financeira, de uma série de outras coisas. Nem do animal e nem do humano que o tutora, né? Então, por outro lado, né, ainda que a gente tenha que pensar dessa forma, nós temos um outro argumento importante que a gente já falou aqui, que não existe expiação para os bichinhos, né? Então a gente não pode entender a eutanásia dos animais da mesma forma que a gente entende para os humanos. Não podemos banalizar o termo, mas ele também não tem exatamente o mesmo contexto da questão com os humanos. Mas o assunto é sério e a situação é perigosa em ambos os casos e a gente precisa refletir bastante. E aí nós vamos ao nosso último tópico, talvez o mais complicado, né, da gente falar, que é o do desencarne e reencarnação dos animais. Como a gente já falou aqui, né, nós estamos aqui vendo essa palestra e certamente muitos de nós já sofreram com a partida de algum amiguinho nosso especial, né? Existe uma bênção para todos nós, que é a seguinte: há relatos em abundância de que os animaizinhos são assistidos em seu processo de desencarne por espíritos que são especialmente dedicados para isso. Mesmo certos disso, mesmo sabendo, tendo consciência disso, a gente sofre, né? A saudade é muito difícil de suportar em certos momentos. E às vezes a gente chega a sentir culpa, né, por a gente sentir mais amor por um bichinho nosso do que por algum parente, por exemplo, e que dirá humanos que a gente não conhece, né, ou não tem tanto contato. Nós estamos num processo, né? Como disse Joana de Ângeles, certa feita para o Divaldo Franco, vamos tentando o nosso amor até que ele nos domine soberano em nosso coração. Só então a gente vai ser capaz de amar todas as criaturas igualmente. Por enquanto, né, nós somos como somos, incompletos, e somos os mais capazes de amar alguns seres do que outros, né? E devemos continuar progredindo. As regras para esse caso do desencarne dos animais, para nós que aqui ficamos, elas são as mesmas regras que para quando desencarna, por exemplo, um ente querido.
Podemos sofrer, chorar, sentir falta, isso são aspectos inerentes à nossa humanidade. É normal, é até saudável a gente viver o luto com um certo controle. O que a gente não pode fazer, e aí é aqui a grande prática e o que a gente deve tomar como lição, é a gente se desesperar ou se revoltar contra a vontade de Deus e o ciclo natural das coisas. Deve ficar o amor, as boas memórias, e isso é que vai nos impulsionar a sermos criaturas sempre melhores. No fim das contas, quando os nossos animais partem, nós sofremos. Mas usando aqui, pedindo a permissão de usar a sabedoria do Charlie Brown e do Snoopy numa tirinha do jornal, nessa encarnação a gente só vai morrer um dia e vai viver todos os outros. Os nossos bichinhos são a mesma coisa, né? Sempre vale muito a pena, então, todo o amor e carinho dedicado em troca de um período, de um momento final, onde eles vão precisar muito de nós, né? Nossa dedicação, nossa paciência, nosso carinho, nossa compreensão com o momento que é de encerrar a passagem por aqui. A reflexão final, passando esses tópicos interessantes e todas essas obras, é na realidade uma homenagem a todos os nossos queridos animaizinhos, amigos de caminhada, aqueles que ainda estão aqui com a gente e aqueles que já partiram. Obrigado por tudo que aprendemos ou estamos aprendendo juntos. E com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje, novamente com uma prece. Muito agradecidos ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, a todos os mentores e guardiões das nossas casas espíritas e dos nossos trabalhos, das palestras que estão sendo realizadas de forma virtual, mas que mantêm a nossa comunhão de bons pensamentos e aprendizados. Agradecemos mais uma vez por aqui estarmos. Agradecemos pela oportunidade de discutirmos e aprendermos juntos e de continuarmos a nossa caminhada, sempre observados, com carinho, pelos nossos bons espíritos que nos esperam, né, para a nossa evolução continuar. Agradecemos também por todos os nossos companheiros, nossos animaizinhos, e pelo plano espiritual por os colocar conosco no nosso caminho. E que possamos sempre curtir todos os dias, todos os momentos de amor e também os momentos de sofrimento que fazem parte dessa jornada. Assim, mais tranquilos, sabedores de que estamos dando mais um passo no caminho da evolução e da compreensão, pedimos licença aos nossos bons espíritos para encerrar a conversa dessa noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima.